Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje temos a honra de receber um especialista no universo do franchise. Com vasta experiência no campo empresarial, ele nos guiará por uma jornada única no mundo das franquias, explorando os intrincados desafios e as incríveis oportunidades que envolvem ser um empresário em rede. Ele é advogado, conciliador, mediador privado, especializado em Direito e Gestão da Saúde, com especialização em Gestão Empresarial, e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Entre o período de 2016 e 2018, foi membro efetivo da Comissão de Estudos em Franchise da OAB de Campinas, ocupando atualmente a função de secretário no período de 2022 a 2024, e sócio do escritório de advocacia BMF Advogados Associados. Obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Leandro Bonvecchio. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. É uma honra estar mais uma vez aqui com você, com a plateia, né, que está nos assistindo. E é um desafio, né? É um desafio como que a gente absorve, né, que a gente abraça com bastante honra de falar desse universo de franquia que a gente tanto é apaixonado por ele, que a gente está aí no escritório há 20 anos e a gente ama, né? Realmente é um assunto que a gente adora tratar. E vamos conversar sobre ele hoje mais uma vez. A especificação especialista não é à toa, né? 20 anos de experiência não é para qualquer um. Doutor Leandro, mais uma vez, muito obrigado aí por sua participação, seu tempo disponível para o nosso programa Cá Entre Nós. Nessa segunda vinda sua segunda aparição no nosso programa, vamos tentar esclarecer ainda mais esse tema que faz parte hoje do nosso programa, que é o Franchise 360. Decifrar o poder e desafios de ser um empresário em rede. Então, eu começo lhe perguntando o que torna a franquia uma opção adequada para determinados empreendedores? E é realmente para todos? Excelente pergunta, Nelson, para a gente inaugurar. A gente tem que responder essa pergunta pelos dois vieses, né? Tanto do aspecto da franqueadora quanto do aspecto do franqueado. Então, se a gente pensar pelo aspecto da franqueadora, todo negócio, né, toda a empresa de produtos e serviços que tenham o interesse de expandir os seus negócios através do canal de franquia, poderia expandir por unidades próprias, por filiais, né, por representações ou por franquias, elas podem sim ser estruturadas, serem realmente, encapsular o que realmente ela faz para multiplicar aquilo. Agora, pelo lado do franqueado, a gente realmente tem que responder que ser franqueado não é para todos, né? Realmente você precisa ter uma aptidão, você realmente precisa entender qual é o cenário, quais são os mecanismos, qual que é o seu papel como franqueado, para que tome a decisão de aceitar e de assinar um contrato de franquia, de realmente se aderir a uma marca de produtos e serviços. Então, basicamente, essa resposta ela vai ter esses dois viés. Tanto do empresário que quer expandir o seu negócio, e a franquia é a expansão com dinheiro de terceiro, e o franqueado que tem a opção, né,
dentre o mercado, dentre todas essas marcas no mercado, nós temos hoje, né, segundo os dados da BF, nós temos mais de 3 mil redes, né, no Brasil. Então, você tem 3 mil redes no Brasil. Né, estamos em níveis até melhores do que na época pré-pandêmica, atualmente para 2023. Né, os dados foram apresentados no dia 8 de fevereiro, numa reunião da BF. Então, assim, o universo do franchise brasileiro é muito grande, muito rico de oportunidades, mas nem todos, né, têm poderiam, assim, realmente deveriam entrar em redes e ser franqueados, se eles não entenderem como funciona realmente esse universo do franchise. Tem que haver estudo. Da mesma forma que um empresário estudou, né, contratou pessoas e se preparou para expandirem no modo franchise, é importante que o franqueado, né, que queira empreender, né, através de franquias, também tenha essa acepção, essa inteligência em buscar realmente todas as informações possíveis, né, se cerque de todos os detalhes sobre esse universo antes de tomar uma decisão de empreender, porque a decisão também é dele. Eu vou empreender por meios próprios ou empreenderei por franquias. Então, se eu optar pela segunda opção, franquias, eu tenho que entender como é que funciona esse cenário. Eu tenho que saber qual que é o meu papel nesse jogo, qual que é o papel da franqueadora, qual é o papel dos fornecedores, para que se azeite toda essa máquina e ela flua com menos atrito possível. Tem que ter a cabeça de franqueado, inclusive, né? Senão, não dá certo. Exato. E, às vezes, muitas vezes, o franqueado, ele cria uma expectativa que ela... Tá bom, a gente pode até pensar pelo lado negativo que, às vezes, alguém do comercial vendeu essa expectativa para ele. Mas, muitas vezes, o franqueado vem carregado com uma expectativa que ela é dele. Ela não está escrita, ela não está assinada, ela nunca foi discutida. Mas ele pensa que, como eu sou o franqueado, a coisa será desse jeito. Não. A coisa será como ela tem que ser e não como você gostaria que fosse. Então, se você não entender qual que é o seu papel, pensa num jogo, né? Não é um jogo de damas, né? Que todas as peças são iguais. É um jogo de xadrez. Cada peça tem uma função. E você tem que saber qual que é a sua função dentro daquele tabuleiro, para que você tenha a melhor performance que você gostaria de ter. Perfeito, doutor. Doutor, você poderia nos explicar em detalhes qual o papel e a importância da circular de oferta de franquia no processo de seleção e transparência para os potenciais franqueados? Ah, perfeito. Essa questão do detalhamento, né, de detalhes, é importante quando você coloca sobre essa questão da seleção e transparência. Então, vamos começar pela transparência. A circular de oferta, ela é um documento previsto na Lei de Franquia. Lei de franquia essa que nós tivemos uma em 94 e ela ficou em vigor até 2020, quando entrou a atual lei de franquia. E a circular de oferta é o documento mais importante da relação, né? É um documento jurídico. E a importância dele, né, na transparência é que nós trabalhamos com o princípio do full disclosure, ou seja, a informação pura, cristalina, clara e integral que o franqueador deve munir o candidato a franqueado para que ele tome a decisão entre seguir ou não seguir na aderência daquela rede. Então, por que é um instrumento, por que ele é um documento, por que essa importância da circular de oferta? Porque diferente da lei do consumidor, diferente da lei a lei trabalhista, da lei de locação, em que a lei prevê como será o relacionamento entre franqueado, entre as partes, a lei de franquia ela não vem estabelecer como é que é a relação entre o franqueado e o franqueador. Olha que curioso, Nelson. A lei ela vem estabelecer que o franqueador precisa munir o seu franqueado de um documento que chama circular de oferta. Esse documento ele tem que conter essas informações e ela não diz assim, é obrigado a ter isso. Não, ela fala assim, olha, se tiver isso, você tem que falar que tem. Ou se você tem que falar que não tem. Você tem que falar qual que é o âmbito, você tem que falar qual que é a amplitude, qual que é o limite. Ou seja, a lei vem disciplinar o que deve conter o documento e não sobre a relação entre o franqueado e o franqueador, que vai ficar a cargo das partes discutirem isso no contrato de franquia. Então, ela não vem disciplinar a relação entre franqueado e franqueador, ela vem disciplinar que tipo de informação o franqueador vai dispor no mercado. Como se fosse, Nelson, para fazer um paralelo,
quando você vai investir, por exemplo, em mercado de capitais, que fala lá, leia o prospecto antes de investir. A circular de oferta é o prospecto. O franqueado, o candidato a franqueado, ele tem um valor em dinheiro, dele, de terceiros, enfim, e que ele tem uma opção na frente dele. Continuo no investimento que estou ou parto para investimento em franquias, né? Vou para o lado do franchise, quero ser um franqueado. Para ser um franqueado, ele tem que receber esse documento, que chama circular de oferta, ler, entender, e a lei só dispõe uma situação que realmente ela é mandatória. Entre o recebimento da circular de oferta e a assinatura do contrato de franquia ou qualquer pagamento, a lei estipula que deve haver um período de 10 dias. Por que 10 dias? Ou no mínimo 10 dias. Porque esse é o período que o franqueado dispõe para ler, para perguntar, questionar, fazer suas ponderações com seu advogado, com seu contador, com seu analista financeiro. Então, muitas vezes, Nelson, a gente também vê situações que é 10 dias certinho, às vezes a gente vê situações que elas são abaixo de 10 dias e que isso pode causar uma nulidade ou nulidade do contrato, mas tem muitos casos que você vê a relação que o franqueado e o franqueador, em que a circular de oferta entregue o contrato, decorre em 2, 3 meses. E o que aconteceu nesse período? Discussão do ponto de vista de alinhamento de expectativas. Exatamente, alinhamento de expectativas e interesses. E isso que é o bonito. Tá. Isso que é a magia. Ou seja, as partes realmente sentarem como empresários que são para discutir os detalhes. Ah, mas franquia então não é uma coisa engessada de forma alguma. O modelo de negócio foi testado, encapsulado e tudo mais. Agora, a forma de apresentação disso para determinadas regiões, ela precisa às vezes ser conversada. Porque você pode ter franqueadoras que já têm uma musculatura, já têm uma vivência maior, e mesmo assim são franqueadoras que usam muito mais que os 10 dias para aquele franqueado na discussão, e franqueadoras que não têm aquela capilaridade ainda. Então, a posição é diferente, a situação, o momento é diferente. Então, isso é a importância, a transparência da circular de oferta. E o detalhamento é o que está na legislação. Então, a lei, ela coloca como se fosse um sumário, como se fosse um índice, de pontos que você deve informar ao franqueado se tem ou se não tem, e se tem, qual é o limite, qual é o alcance, qual é a disponibilidade que ele precisa. Realmente, tudo bem ajustadinho para se dar início à contratação, né? Exatamente. É o pontapé inicial. Pontapé inicial. Né? É o pontapé inicial. É claro que depois da circular de oferta, ou às vezes antes da circular de oferta, você vai discutir o plano de negócio, você vai discutir números, mas assim, o pontapé inicial, né? O ponto que a gente fala, o ponto zero jurídico, marca com a entrega da circular de oferta ao franqueado. Perfeito, doutor. Aliás, o senhor já deu um gancho aí, uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, que é sobre a relevância, qual é a relevância do plano de negócio ao considerar ingressar em uma franquia? E como ele influencia o sucesso do empreendimento? Ah, essa pergunta é excelente, Nelson, porque a gente entra em muito ponto de discussão, às vezes, com franqueadores e com franqueados sobre isso. Normalmente, Nelson, as pessoas vêm para mim e falam assim, você analisa contrato de franquia? Naturalmente. Sim. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, o contrato de franquia, ele é um anexo do circular de oferta. Ele não é o principal. Ele é um ponto do circular de oferta. Então, eu não vou analisar o contrato de franquia, eu vou analisar a circular de oferta. E por que você está fazendo esse parâmetro, né? Por que eu estou falando isso? Porque o franqueador, às vezes, vem e fala assim, você faz circular de oferta? Né? Você desenha? A resposta, naturalmente, sim. A gente faz a costura circular de oferta. Mas a circular de oferta, ou seja, o documento que é apresentado ao franqueado para que ele possa tomar a decisão do investimento, ele é moldado em volta do plano de negócio. Então, o plano de negócio, ele precisa ser estruturado, precisa ser conversado para que a gente avance na circular. Então, qual que é a importância, né? O que tem a ver com o plano de negócio? O plano de negócio é o que eu vou vender realmente para o franqueado, para o candidato. Então, a coluna vertebral, né? Do ponto de vista, assim, no fundo, né, estamos falando de valores, estamos falando de investimentos. Então, o que o franqueado quer saber? O franqueado quer saber a estrutura financeira daquele negócio. Ele quer saber que tipo de público vai agir. Ele quer saber os detalhes, né, que realmente são relevantes e que vai estar...
E vai estar isso demonstrado dentro de um plano de negócio. Né? E é claro que o plano de negócio a gente está falando de uma forma mais ampla, mas vamos focar no plano de negócio a questão daquela tabela financeira, ou seja, fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, ou seja, o porquê que eu vou tirar meu dinheiro de uma aplicação, seja uma renda fixa, uma renda variável, ações, imóveis, por que eu vou liquidar parte do meu investimento para investir na sua franquia, na sua marca? Qual que é a taxa de oportunidade que eu teria aqui para tirar o meu ativo, né, o meu imobilizado daqui? Então, o plano de negócio ele vem justamente para descortinar o que realmente quanto que eu vou ganhar com isso, quanto que vai ser o meu desembolso, quanto que vai ser toda essa estrutura, para quê? Para que a partir desse documento se desenhe em volta a circular de oferta. E isso é importantíssimo por quê? Porque é no plano de negócio que você vai questionar o franqueador dos pontos de lacuna. Se realmente, por exemplo, vamos montar planos de negócio. Para negócios de rua, para negócios de shopping, para negócios de quiosque, tá, mas isso aqui vem de qual fonte? Você tem um negócio próprio, você não tem? É um número projetado, é um número real, de médias de que você tem? Então, o plano de negócio vem para realmente ser essa espinha, como você mesmo colocou, como esse dorso, porque é ali que nós questionaremos o quão flexível ou quão difícil ou mais prático será multiplicar aquele plano de negócio, porque franquia significa, né, a gente multiplicar aquele plano, porque aquele plano funciona na mão do Nelson, dono do negócio, mas vai funcionar na mão do Leandro, que eu não tenho a experiência que o Nelson tem, eu não tenho a vivência, porque se eu estou procurando o Nelson para ser franqueado da marca dele, o que eu quero dele? A experiência que ele tem para que eu não erre no que ele errou. Então, o plano de negócio ele vem justamente para descortinar essa situação e você, como franqueador, antes de colocar o seu plano de negócio no mercado para que me atraia, é você questionar assim, mas isso aqui funciona na mão de outros? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso complementar? Porque tem coisa que para você é natural, que para mim não é. E aí você vai ter que colocar um treinamento, uma capacitação, um pré-requisito que talvez que você naturalmente já tem e eu não tenho. Então, o plano de negócio ele serve justamente para que antes da gente partir para uma circular de oferta, a gente possa criticar do ponto de vista não de minorar, mas de enriquecer os detalhes e identificar lacunas, porque é ali que mora o risco, talvez, do seu negócio. Doutor Leandro, falando em finanças, quais são as taxas financeiras que o indivíduo deve estar ciente ao se tornar um franqueado? E como essas taxas impactam o retorno desse investimento? Ótimo. Tá vendo como a gente está sempre caminhando um passo para trás para vocês entenderem assim, como que a coisa é estruturada, né? A gente conversou falando da circular, mas um passo anterior é o plano de negócio, e aí você vai passar pelas taxas, ou seja, como é que é o alimento tudo isso? E quando você fala, né, não para voltar no assunto do plano de negócio, mas para falar das taxas, né, quando você faz a questão do plano de negócio da franquia, você também tem que pensar o plano de negócio da sua franqueadora, e o que alimenta isso? As taxas. Né? A franqueadora, ela é movida pelas taxas que ela recebe, seja as taxas iniciais de entrada da rede, que a gente chama de taxa inicial de franquia, quanto os royalties. Então, aquilo é a receita, é uma das partes da receita daquela franqueadora que tem que estar dentro do plano de negócio dela. Se a gente está falando da perspectiva do franqueado, o que é importante, né? Quando ele pega uma circular de oferta, quando ele pega o plano de negócio, é entender onde estão, né, esses valores de desembolso. Então, a gente tem a taxa inicial de franquia, que ele tem que se preocupar, para entender o seguinte, quanto que ela é e o que ela me traz. Ela te traz o uso da marca, ela te traz o treinamento ou não completo, ela te traz a consultoria inicial ou não completa, o que de fato ela está remunerando, o que de fato está dentro desse pacote, dessa cesta chamada taxa de franquia. Então, é uma taxa inicial, é uma taxa como se fosse um pedágio, para eu participar daquele clube, daquela marca. Depois disso, o franqueado vai entender que existe outras, pelo menos outros valores, que é os royalties, que aí que são o quê? É o pagamento contínuo que o franqueado faz à franqueadora em razão daquele suporte, daquela uso da marca. E ele pode ser um valor fixo, ele pode ser um valor variável em função da venda, ou às vezes ele pode ser um valor variável em função da compra.
quando a franqueadora fornece os produtos ao franqueado e ela o cobra não pelo que ele vendeu, mas pelo que ele comprou. Isso também é uma situação. E uma outra taxa que também é importante ser colocada, isso das taxas macro, né? A taxa é o que a gente chama do fundo de marketing, fundo de publicidade. Isso é um valor que o franqueado paga, e que aí também é uma questão de muita discussão, porque ele acha às vezes que aquele valor é o valor que é para o marketing, para a franqueadora fazer o marketing para ele. Não, aquele valor global. É o valor global institucional da marca. Mas aquilo não é uma receita da franqueadora, né, Elcio? Aquilo muitas vezes, né, é como você mesmo falou, a gente fala, é um fundo. É como se fosse o fundo de reserva de um condomínio. Aquilo é um fundo para quê? Para que a franqueadora capte aqueles valores e administre aqueles valores com o que ela escreveu na circular de oferta. Olha, eu vou usar esse valor para pagar o embaixador da marca, né, o garoto propaganda da marca, para fazer convenção, para participar de... Ou seja, para crescimento da visibilidade, notoriedade e posicionamento daquela marca. Quais são as outras taxas que é importante? Aí sim, taxas de uso de sistema, o valor do investimento para... vou precisar fazer uma obra no imóvel. Então, é estimado em quanto? Porque aí, Nelson, também vem os outros valores que os franqueados precisam entender que, fora esses 3 que nós falamos que são valores fixos, ainda que sejam variáveis em razão de compra ou venda, existem os valores que o franqueado tem que se preocupar no plano de negócio, que são valores de estimativa. Ou seja, olha, Nelson, é estimado que o custo de uma reforma do imóvel fique em tanto, mas é estimativo. Nelson, é estimado que você tenha um valor de locação entre tanto e tanto. Então, são outros valores que você tem que preocupar para você entender se aquilo cabe no seu orçamento. E se aquilo está realmente, tem função, tem sentido dentro do plano de negócio. Muitas vezes, Nelson, a gente pega a circular de ofertas, que elas estabelecem várias situações, quando você pega o plano, aquilo lá não está. Então, por exemplo, diz que o franqueado é obrigado a estar presente em convenções. Tá, mas isso é com que recorrência? Aonde? Porque senão você fala assim, não, eu sou obrigado a participar da convenção da franqueadora. Tá, e a convenção é onde? A convenção é em Madrid. Meu Deus. Como é que eu faço? Como é que é esse transporte? É muito caro, entendeu? Ainda que se você falar quem comanda tudo, é caro igual ou mais do que para Madrid, às vezes. Mas, enfim. Não, mas é verdade, né? A gente está falando de Brasil. Então, o franqueado tem que entender isso, ou seja, ele tem que ler a circular de oferta, é como se fosse 2 telas. Ele tem que ler a circular e confrontar com o plano, para entender se ele tem essa capacidade de entender quais são esses valores envolvidos. Certo. Eu ia lhe fazer uma pergunta aqui, mas você já me respondeu, que seria elucidar o conceito e a finalidade do fundo de publicidade e franquia. Nós acabamos de falar. Não. Mas ele é maior, Nelson. É maior ainda? Ele é maior. Só essa pergunta daria quase um programa inteiro. Que bom. Então vou fazê-la, né? Porque o fundo, ele até hoje tem muita discussão, né? Sobre a natureza do fundo, sobre se esse fundo é uma receita, se ele é realmente um fundo que eu não vou tributar. Mas, basicamente, o que é importante do fundo? É que as pessoas que nos ouvem, que querem entrar no sistema de franquia, tenham, primeiro, a consciência que esse fundo, ele é um fundo institucional. E que a franqueadora, ao outro lado, ela precisa prever realmente, ela precisa exemplificar como que ela vai operacionalizar. Em quais são as naturezas que ela quer gastar, que ela vai investir naquele valor. Mas tem um outro ponto principal, Nelson, que é prestar contas deste fundo. Porque quando a gente fala em taxa de franquia e royalties, a gente não fala em prestação de contas. Por isso que quando a gente coloca sobre o fundo, que a gente fala, fundo não é receita. Por que não é receita? Porque eu tenho que prestar contas. Então, se eu presto contas de algo, é que algo não é meu. Esse algo é seu. Então, esse valor, eu tenho que prestar contas para você. Olha, Nelson, eu estou arrecadando tudo isso e investindo nisso, nisso, nisso. E isso está dando os resultados assim, assim, assado. Então, o fundo, ele é algo, assim, vital, porque se eu fui atraído, Nelson, para sua marca, é porque algo chegou na minha frente. Uma postagem de Facebook, de Instagram, de Google, de uma pesquisa, de uma feira. E isso veio através do quê? De algum investimento que você fez com base nesse valor.
Então, o fundo ele tem uma natureza extremamente importante, porque se eu quero participar de uma rede, é porque eu vejo que ela é boa, que ela é testada, que ela é grande, que ela tem estrutura. E para que ela continue assim, o fundo é um valor sagrado, que não só não pode ser aberto mão dele, né? Às vezes a gente vai falar, mas o franqueador pode abrir mão de... Cara, eu sempre brinco, cara, você pode abrir mão do que você quiser, não abre mão do dinheiro do fundo. Dentro do fundo, é. Porque ele é o que vai fazer a sua marca, né? Se bem empregado, fazer a sua marca expandir. Seja de forma, né, no seu cliente final, no seu consumidor final, seja para atrair novos franqueados, para que aumente essa rede e torne ela mais forte. Então, a importância do fundo, ele é de uma natureza, assim, muito relevante, muito pujante dentro do negócio. Eu digo que é realmente é o que pulsa realmente uma rede. É que as pessoas que às vezes não estão com a cabeça de franqueado, ela vai entender isso aí porque ela está fazendo a propaganda da marca e não do estabelecimento dela, né? Mas, Nelson, é como se fosse o INSS. A gente vive no Brasil, né, sobre a questão do INSS. Então, seja empresário, seja um empregado, eu contribuo com algo para que amanhã eu tenha o direito à aposentadoria. Ok, mas não é o dinheiro que eu estou pagando, não é uma poupança que o governo faz com o meu dinheiro para mim. Aquele valor é para gastar com as contribuições de agora. O fundo é a mesma coisa. O fundo você não está investindo para você, porque às vezes você tem que olhar a segunda linha. Qual a segunda linha? A segunda linha é, muitas franqueadoras exigem que o franqueado faça um investimento local de marketing também atrelado ao faturamento dele. Ou não, um valor fixo. Esse é o valor da sua unidade. Esse é o valor que você vai gastar com impulsionamento, com agência, com propaganda offline, propaganda online. Não é o valor do fundo. O valor do fundo é, mas a rede pode pegar aquele valor e fazer um investimento para uma determinada região e atingir determinado... Pode. Se aquilo faz sentido para a marca, sim. Porque, de novo, Nelson, as palavras não são à toa. A gente fala rede de franquia. Sim. Então, a rede, ela tem que estar... Ela não pode ter furo. Ela não pode ter vulnerabilidade. Ela tem que estar coesa, ela tem que estar firme para aguentar essa pressão. Então, se eu vou investir em um determinado bloco da rede, se isso faz sentido para a marca, se isso tem uma prospecção que será bom, seja para os franqueados, seja para aquele público que está ali, tudo bem, faz parte. Então, você entendeu que ela é realmente um conceito bem amplo, viu, Nelson, o fundo. A gente poderia ficar horas falando sobre isso. Até porque tem muitas situações que o pessoal fala, né? E até uma coisa que a gente brinca, eu vou gastar o dinheiro do investimento nisso no marketing, ou seja, se também na outra ponta o franqueado não faz o que tem que fazer, não ajudou muita coisa. Não ajuda muito. Doutor, como que o prazo de retorno do investimento se relaciona com com o contrato em uma franquia? E qual a importância dessa sincronia para o sucesso do negócio? Excelente. Essa pergunta ela volta, Nelson, no plano de negócio. Por quê? Exato, por quê? A gente está acostumado a ver assim, não, contrato de franquia é contrato de 5 anos. Olha, Nelson, tem contratos menores e tem contratos maiores. E o que isso significa? Aí é a sua pergunta. Se eu sou um investidor e eu estou na sua frente para investir na sua marca, né, na sua franquia, e eu falei, olha, eu tenho um valor que está imobilizado, é imóveis, é fundo de pensão, ou seja, eu quero tirar o meu dinheiro desse investimento e quero investir na sua marca. Tá. Se eu estou tirando esse valor de A e vou investir em B, o tempo do contrato ele vai ser determinante para a minha decisão. Por quê? Porque a hora que eu vou investir o valor na sua rede, vai ter o quê? O tempo de retorno daquele investimento. E esse tempo de retorno do investimento, eu quero saber se ele é próximo, o quão próximo ou o quão longe do final do contrato. Porque se eu faço um investimento que tem um prazo de retorno de 36 meses, vamos pensar assim, e o contrato é de 60 meses, eu já passei da metade do contrato. Então, o lucro, né, daquela operação posterior àquela taxa de retorno, ele vai ter um tempo X. E eu, como investidor, como empresário, eu quero saber se esse tempo me interessa ou não me interessa. Porque
Se você fala assim, não, o tempo do retorno do investimento, ele é de 36, 40 meses. Numa margem de erro, isso pode virar 48, 50, ou pode vir com 30. E aí depende da performance. Então, o tempo do contrato, com essa sincronia que você realmente perguntou do investimento, ela é vital para a decisão do franqueado. Porque a depender do mercado, a depender do negócio, a depender do tempo dessa unidade, que ela vai, onde ela vai operar, por exemplo, é um mercado que a franqueadora não tem unidades no Acre, por exemplo. Tá. Então, até eu desenvolver aquilo, será que o tempo do investimento, do retorno, vai ser igual no Sudeste e no Sul? Talvez não. Então, não é adequado. Eu não vou usar a palavra justo. Eu vou usar a palavra adequado. Não é adequado, talvez, ter um contrato de 60. Talvez tenha que ser um contrato um pouco maior. Ou negociado em razão do retorno desse investimento. Lembrando, Nelson, a franqueadora ela não é obrigada, nem legalmente, nem pelo mercado, a te vender o resultado. Ou seja, te vender realmente que aquilo vai dar sucesso. É um negócio. Ele pode dar certo, pode dar errado. Então, por isso que a gente fala em estimativas. Agora, dentro da sua estimativa, você tem que me deixar claro. Nelson, esse negócio, ele retorna em quanto tempo? A gente vê muito lá, não, retorna em 12 meses, retorna em 24. Mas o seu negócio, meu negócio retorna em 40. Tá, então 40 para 60 são 20. 20, estimando aquele lucro, porque eu também tenho um risco que talvez no investimento que eu estou atual eu não tenha, é aí que eu vou fazer a minha conta de vale a pena tomar este risco para ter um ganho maior num determinado tempo futuro, se eu tirar o dinheiro da aplicação que eu tenho hoje. Aí essa conta não é franqueadora, essa conta é do investidor franqueado. Vou fazer uma pergunta. E fiz um contrato, sou um franqueado. Fiz um contrato por 5 anos. Chega lá na frente, eu quero renovar esse contrato e a franquia fala, niente, não vou mais renovar contigo. É possível? Quais são os cuidados que a gente tem que ter quanto a isso, na hora de firmar o primeiro contrato? Essa preocupação, ela acontece praticamente no mês da renovação. No mês da renovação, tá. E quando que essa preocupação deveria... Eu vou falar a palavra preocupação, mas eu falei errado. E quando que essa observação deveria ter sido colocada na mesa? Lá na assinatura do contrato. No início, tá. Porque, Nelson, a lei de franquia, ela estabelece que o franqueador tem que informar para o franqueado quais são as regras para renovação do contrato. Então, quando você faz a leitura do circular de oferta e do contrato, você, franqueado, tem acesso a qual é a regra para que aquele contrato se renove. Então, a decisão, obviamente, porque é uma decisão de mercado, isso não envolve, talvez, só a questão contratual, mas envolve a questão de relacionamento, a questão de performance, toda uma estrutura por trás disso. Mas, basicamente, o contrato traz alguns elementos objetivos que a franqueadora fala assim, olha, Leandro, para eu renovar o seu contrato, eu vou levar em consideração 4, 5, 6 pontos. Objetivamente. Se você foi adimplente, se você não foi adimplente, se você deu trabalho... Agora, a decisão final da renovação, ela não passa só por critérios objetivos. Porque eu posso ser um cara que performa, eu posso ser um cara que não dou trabalho, que nunca fiquei inadimplente, mas eu não sou aquele cara que contribui com a rede, que quando chega um candidato, eu desprezo, eu não vou falar mal nem falo bem, mas também eu sou indiferente, eu não contribuo com nada, eu não participo de nada. Será que a franqueadora tem interesse que esse franqueado fique só pelo fato dele ser adimplente? Talvez não. Porque hoje, Nelson, né, e você tem muito visto nas suas entrevistas, né, com outros segmentos, a gente fala muito em experiência do cliente, em jornada do cliente. Isso não é uma situação só financeira, é uma situação de pertencimento de marca. Então, será que aquele franqueado, ele realmente come a cultura dessa marca? Ele é um defensor da marca? Ele respira essa marca? Eu tenho interesse em manter esse casamento por mais 5 anos? Depende. Mas essa observação, ela não deve ser feita no prazo que o contrato indica para renovar. Olha, Nelson, 120 dias antes de terminar o contrato, falaremos sobre a renovação.
Essa conversa ela tem que ser tratada lá no começo. Por quê? Porque eu quero saber o seguinte, efetivamente, quais são os pontos mais que isso vai ser envolvido. Agora, também tem uma situação, Nelson. Eu preciso esperar aí vamos falar agora pela perspectiva da franqueadora. Eu preciso esperar o prazo do contrato para renovar? A resposta é não. Porque, às vezes, a franqueadora até precisa fazer um caixa. E, às vezes, ela pode, numa determinada situação, tipo, o contrato de 5 anos, chegando no 4 anos, o Nelson vem para mim, Leandro, e aí? Poxa, eu tô performando, eu tô bem, eu tô super legal, super feliz. E você fala assim, olha, Leandro, quer renovar agora? Eu te dou uma condição melhor do que seria do ano que vem para você renovar agora? Se for do meu interesse, eu faço. Agora, Nelson, também tem que olhar aquele outro lado, né? A moeda não tem só cara e também não tem... Nesse caso, né? Ela tem cara e tem coroa. Tem que ver se o franqueado também tem interesse em renovar. Tá? Porque às vezes o franqueado não tem. E por que não tem? Talvez porque ele já realizou o negócio, porque ele já realizou um negócio do ponto de vista assim, olha, realmente retornou no prazo para mim adequado, o lucro advindo disso já está... Tem um risco da operação, eu estou vendo uma outra oportunidade, não tenho interesse em renovar. Tudo bem também. Ele não é obrigado a renovar. Perfeito. Doutor, quais são os principais fatores que um empreendedor deve considerar ao avaliar se possui recursos suficientes para abrir uma franquia específica? Nelson, eu posso responder isso nas dois enfoques, porque pelo lado do franqueado, complementando o que a gente falou antes, você tem que imaginar que você tem os valores que você sabe que você vai investir, que são os valores da taxa de franquia, né, os valores posteriores à inauguração, mas entre o contrato de franquia e a inauguração, existe uma coisa que chama obra. Existe uma coisa que chama-se treinamento. Então, você tem que entender se os seus recursos, eles conseguem fazer frente a todo o investimento até a inauguração, porque depois da inauguração é uma outra história também. E a gente até percebe, né, isso aí existe muito na literatura de franquia, é a curva, né, de felicidade do franqueado. Ou seja, quando ele assina o contrato, né, ele está num pico de entusiasmo, de euforia, de motivação, e conforme o tempo passa e os desembolsos vêm, aquela curva começa a cair. E ela chega a ser negativa momentos antes da inauguração. Por quê? Porque o cara não tem mais nada, Nelson. Ele gastou, como toda obra, né, Nelson? Né? Você projeta X e gasta 1/3 a mais de X, né? Às vezes o dobro de X. Às vezes o dobro. Então, assim, o que é importante? Não só você ter o domínio de que emocionalmente você gosta, você quer a marca, você tem interesse em aderir, mas a questão financeira é muito importante, porque se você não tem oxigênio dentro daquele cilindro para chegar na determinada profundidade, e às vezes até lembrar que pode correr algum problema lá no fundo e você tem que ficar um pouquinho mais de tempo antes de subir, se você não tem essa reserva, então não vá tão longe, não vá tão fundo. Mas isso você não pode ver no tempo, ou seja, quando a coisa começa a caminhar. Isso você tem que ver de uma forma antecipada. Por isso da importância não de um jurídico, às vezes de franquia, mas também junto, por isso que é uma equipe multidisciplinar, é um agente financeiro que analise realmente, que consiga mensurar para você e projetar para você. E por que eu falei de responder isso pelos dois enfoques, Nelson? Porque às vezes o Nelson tem um negócio muito bom. O Nelson tem uma loja que vende um determinado produto, serviço muito bom, e ele faz muito bem. E aí alguém vem com aquela ideia, Nelson, por que você não franquia isso? Aí o Nelson fica entusiasmado para franquear aquilo. Uma coisa é a loja do Nelson, outra coisa é a franqueadora do Nelson. E aqui também vai dinheiro, Nelson. Então, para eu construir uma franqueadora, time de expansão, time de treinamento, time de implantação, time de operação, jurídico, contábil, tem que ter recurso. Verdade. E aí, se você pensar em 30 minutos antes durante a nossa conversa, que nós falamos de receita da franqueadora, a franqueadora ela tem como fonte de recurso a venda de franquia e royalties. A depender dos recursos disso, 5, 10, 20 unidades não mantém a sua estrutura de franqueadora. Então, se você não tem a capacidade, você não vislumbra que você precisa atingir uma determinada situação para ter capacidade,
você pode colocar no mercado 20, 10, 15, 30 franqueados e a sua franqueadora não tem capacidade financeira para suportar aquilo. Então, por isso que eu falo, é uma resposta, Nelson, de novo, de cara e coroa. Essa moeda tem dois lados muito bem claros e definidos. Interessante. E na questão de escolher o local, entre locação de rua ou de shopping, quais são os aspectos essenciais que o franqueado deve ponderar para tomar essa decisão correta? A pergunta, essa é uma pergunta que vale outro programa, porque ela é longa. Mas, para te resumir, porque assim, quando você vai para uma marca, né, então você conhece a marca. Tá. E aí, ou você conhece a marca de rua ou de shopping. E o que é importante? É quando você vai definir, aí volta na pergunta anterior. Investimentos em rua e em shopping têm valores de investimentos diferentes. Tem situações diferentes, porque o contrato de locação de um shopping, o contrato de locação de rua são realmente contratos com entes. O locador de um shopping é totalmente diferente da flexibilidade do locador de rua. Então, assim, a gente poderia falar horas sobre isso, porque tem vários aspectos, mas assim, o que é importante deixar muito bem claro. Primeiro a pergunta anterior. O quanto de suporte financeiro, de recurso financeiro você tem para entrar nessa operação? Tá. Se o seu negócio que você está procurando, a franqueadora realmente tem know-how para estar nos dois mercados, porque não é simplesmente abrir em rua e shopping, se eu tenho um negócio é que eu ofereço soluções à dor de alguém, né, Nelson? E esse alguém é o meu cliente. Esse alguém, ele está no shopping ou está na rua? Ele é um consumidor que fará isso dentro de um shopping ou fará isso num determinado momento de rua? Então, existe essa diferença. O shopping tem facilidade de segurança, tem facilidade de estacionamento, tem comodidade, que às vezes a rua não tem. E aí você também tem que olhar isso. O meu cliente, ele tem obstáculos a me consumir na rua que no shopping ele não teria? Essa é uma ponderação. Vivemos uma pandemia, né, Nelson? Recentemente. Aí, as unidades de rua, elas não tiveram, elas tiveram algum tratamento do ente público de fazer vendas externas, ou seja, fazer delivery. Fazer uma situação que a pessoa fazia, compra e a pessoa já vai... E no shopping que estava fechado? Porta fechada. O que é uma loja de sapato na rua e o que é uma loja de sapato fechada numa pandemia na rua, mas que eu consiga fazer vendas de WhatsApp, online, e eu sou dono, eu posso entrar, fazer a minha distribuição de estoque, fazer as entregas, e aquela loja, na mesma loja de calçado no shopping, virou um depósito de calçado. Depósito, porque eu não tenho como acessar mais aquela loja. Então, você tem que entender, né, quem está nos ouvindo, né, um universo de vários pontos que você tem que levar em consideração. Não só o custo, mas a operação. A operação em si, o seu cliente onde está, a sua facilidade, os seus obstáculos, os seus horários, tudo isso né? Rua, normalmente não trabalha, às vezes, dependendo da operação, não trabalha domingo, não trabalha sábado depois do almoço. Shopping é de segunda a segunda. Então, o tipo de público, o tipo de treinamento de função é totalmente diferente. Então, realmente o que faz sentido. E dentro do que faz sentido, né? Eu tenho recursos para ir para uma situação e na outra, e se a franqueadora tem realmente know-how para abrir em uma situação ou na outra. E dentro de rua, até é engraçado, Nelson, tem uma coisa que às vezes a pessoa não leva em consideração, que é até assim, não só a rua, porque quando você vai escolher ponto, Nelson, existe uma coisa que é importante a gente destacar, que existem softwares de inteligência artificial que mapeiam zonas de calor. Né? Então, quando você faz isso, mas esse shopping, né, ele faz parte ou não faz do meu público? Não. Rua, mesma coisa. E às vezes na rua será que essa rua é melhor que a outra dentro daquele ambiente? Será que o sentido da rua faz diferença porque eu posso estar do lado direito e esquerdo da rua? Será que o lado esquerdo não é o lado que pega sol, o lado direito que não? E aí eu vou ter que investir mais em climatização de loja, em conforto. Tudo isso envolve, Nelson. Detalhes super importantes. Detalhe, Nelson. Aqui em Campinas, o pessoal que está aqui em Campinas, sabe, tem uma rua onde tem, até eu acho bacana assim, tem 2 bares, tem 2 choperias muito
muito bacanas. E é engraçado que, sim, pela posição, uma tá total, como ela funciona da tarde para a noite, uma tá no leste, outra tá no oeste. Então, assim, à tarde, a que fica faixa oeste, ela pega todo o sol da tarde até a noite, enquanto a outra fica exatamente na sombra. É impressionante como você vê o que o público está num lugar e não está no outro. Ah, mas eu vou colocar... Eu sei, mas a incidência solar, o conforto térmico visual interfere. Sem dúvida. Interfere. E aí, se você não tem essa percepção, né? E aí vai pela questão, né, Nelson? Infelizmente. Ah, não, mas a locação aqui é mais barata que o do... Por que será? Por quê? Milagre ninguém faz mesmo, não tem jeito. Você tem que entender qual é o seu negócio. É um negócio que, ah, não, é uma loja de roupa. Você vai ficar fechado, o ar, você coloca um insufilme nanotérmico que, beleza, mas qual é o seu negócio? E você tem que saber, você tem aderência na rua, e só na rua é uma conversa de 1 hora. Verdade. Doutor, qual é o território mínimo que uma franqueadora é obrigada a conceder ao franqueado? E como isso afeta a expansão e sucesso desse negócio? Excelente, Nelson. A franqueada é obrigada a oferecer 0. Como assim 0? A lei fala sobre indique na circular de oferta se o território da franquia ela é preferencial, exclusivo e como que haverá concorrência nas unidades ali. Ela não exige que você dê ao franqueado uma exclusividade territorial. Né? Ah, não Olha tem. que interessante. Mas isso é bom ou é ruim? Não é bom e não é ruim. Ela é. E por que ela é? Porque o Nelson, que está sendo franqueador e me chama, para minha decisão, é importante eu saber isso. Mas, Nelson, eu tenho preferência ou tenho exclusividade? Ah, não, Leandro, você não tem exclusividade, você tem uma preferência. Ou você não tem nada. Porque aí vai na sua segunda resposta, na sua segunda pergunta. O que isso impacta na expansão? Então, a expansão é franqueador. Expansão é atender o meu cliente. E quando eu, franqueado, faço a pergunta para você, Nelson, que é um dono da marca, você vai me dar preferência ou exclusividade? A sua resposta não é para me atender, é para atender o meu cliente. Porque, Leandro, se eu te der exclusividade e você esgotar a sua capacidade de atendimento, o meu cliente não vai ser atendido, ele vai procurar meu concorrente. Então, eu não vou vender. Ah, mas isso me incomoda, Nelson, porque eu não sei. Então, olha que pergunta perigosa, né? É verdade. A pergunta não é perigosa, a resposta não é perigosa. Então, são lados que você tem que adequar, você tem que equilibrar, você tem que calibrar. Então, a franqueadora, quando ela fala que te dá uma exclusividade, o que ela está falando para o seu franqueado? Eu estou te dando uma segurança, que eu não colocarei ninguém aqui para concorrer com você, enquanto o contrato vigie, enquanto o seu... E aí tem ajustes nisso. Enquanto o seu negócio... no prazo de 1 ano, eu vou te dar uma exclusividade de 1 ano, de 2, de 3, vou te dar uma exclusividade de retorno. Isso é uma situação. Agora, quando você faz a pergunta final, Nelson, que isso é importante, expansão. A marca não pode ficar refém do franqueado para expandir, porque senão não tem sentido eu entrar numa rede. Não tem sentido você criar uma rede de franquia. Porque se você mesmo fica bloqueado pelo seu próprio franqueado. De novo, a gente resolve dor dos outros. Verdade. Né? Seja vender chocolate na Páscoa, no Dia dos Namorados, seja vender calçado, seja vender serviço odontológico, serviço de saúde, serviços mecânicos. E eu preciso atender alguém. E a depender dessa cláusula, eu estou prejudicando o meu cliente. Em favorecimento de um franqueado, isso faz sentido? Isso é uma questão que você tem que calibrar. Porque o franquia... Porque o que é o engraçado, Nelson? Aí vamos pelo lado comportamental. Porque franquia, Nelson, ela é comportamental. Tá. Ela não é jurídica. É comportamento. Atrás, né, as pessoas falam, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então, nós somos totalmente imbuídos por nossos valores, por nossas crenças, por nossos interesses. Então, eu quero participar da rede do Nelson, porque é uma rede grande, mas não cresce do meu lado. Eu não quero concorrência, Nelson. Eu quero entrar nessa rede porque ela é grande, porque ela é ótima, mas não vem colocar vizinho no meu lado.
Então, isso é o perigoso, Nelson. Porque o franqueado, ele quer, mas para ele, não. Entendeu? É como cuidar do filho. Não, Nelson, por que você não faz isso? É fácil você falar. Né? Por que você não... por que você não faz isso pro seu filho? Ué, faz pro seu. Então, Nelson, é uma resposta que ela tem que ser calibrada. Por isso que eu falo, olha como é a importância, lá daquela primeira pergunta. A importância e o detalhamento da circular de oferta. Porque esse é um ponto crucial. Quando eu falo shopping, né, também, porque você vê muitas marcas que tem tem 2, 3, 4, 5 operações dentro do shopping. Então aí que tá, vai ser exclusividade de um operador, eu posso colocar um outro operador, porque eu vou montar, por exemplo, vou dar um exemplo, um quiosque de óculos, né, de uma marca famosa aí que a gente sabe. Às vezes tem 3, 4 operações daqui. Por quê? Porque tem público, porque tem gente. E uma operação não dá conta. Aí você fala, Leandro, você tem que abrir a segunda operação. E eu falo, Nelson, não tenho dinheiro. Eu peguei aquele lucro, eu peguei meu investimento e fiz outro investimento em outra coisa. Ah, então quer dizer que agora... Mas e o meu cliente que não está sendo atendido? Então, ela é uma resposta, ela é uma calibração complexa. Ela não pode envolver só os lados, franqueado e franqueador, não pode envolver os inteiros. A gente tem que ter o centro, o fio do condutor é a cultura. Cara, eu tenho que atender meu cliente. Por isso que eu expando por forma de franquia. Doutor, diante da perda do prazo de renovação do contrato de locação, quais são as opções e melhores práticas para o franqueado nessa situação específica? É praticamente uma sentença de morte, Nelson. Porque você perder um prazo desse significa que você não tem controle. Ponto. Mas, não, eu esqueci. Bom, se você esquece, não tem como você esquecer de uma coisa se você deu valor para aquela coisa. Então, se você não está dando valor para aquilo, você não está gerindo aquilo. E a mesma conversa que nós tivemos da renovação de contrato cabe na renovação de locação. Eu chegar para o Nelson, que é o meu locador, e falar, Nelson, vamos renovar vamos estender o contrato? Porque é uma questão de calibração, né, Nelson? Eu preciso. Uma coisa puxa a outra. Eu não vou renovar um contrato de locação se eu sei que a franqueadora não vai renovar o contrato de franquia e vice-versa. Então, assim, quando você perde o prazo de uma renovação, primeiro, estou quase falando em 99% dos contratos de franquia. Isso é uma causa de rescisão no contrato de franquia. Por quê? Porque você vai perder o ponto. Se você conseguir manobrar essa situação, você vai ter um custo, às vezes, relevante em manobrar a operação A para o ponto B. E essa manobra, ela envolve tempo. E, às vezes, num determinado X tempo, você não está operando. Então, qual é a boa prática que a gente coloca, né? Faça o controle. Então, você tem que marcar o prazo final. Você tem que marcar o prazo de renovação. Você tem que marcar 6 meses antes daquele prazo de renovação, iniciar a conversa com a franqueadora. E aí, vamos renovar? Não vamos renovar? Como é que vai ser? Porque eu também tenho que renovar com o meu ponto comercial. E às vezes, Nelson, shopping, e aí quando você falou naquela pergunta, rua e shopping, a flexibilidade de rua é muito maior que uma flexibilidade de shopping center. Porque shopping center é um conglomerado, é investidores, aquele papel vai para a bolsa dos fundos de investimento imobiliário. Então, assim, é uma estrutura colossal. Então, falar assim, não, você precisa me dar X% de desconto, não é simples dentro de um shopping center. Você não vou te dar desconto nenhum e tem 40 negros aí querendo fazer... Porque é um funil que ele é enorme até chegar no locatário lojista. Ele começa, às vezes, de um fundo de investimento, de um grupo de investidor, de bolsa, até chegar no lojista. Então, a estrutura. Então, mas por que a gente está falando isso? Porque, Nelson, tem contratos de quiosques, de shopping, que é contrato de 1 ano. Sério? Claro que aí a franqueadora sabe disso. Então, ela sabe que eu tô... Nelson, você quer colocar um quiosque de uma sorveteria X, mas é um quiosque. Cara, o meu contrato é 5 anos. Por quê? Lembra? Tempo de investimento, retorno de investimento, 5 anos. Só que o contrato com o shopping do quiosque é 6 meses ou 1 ano. Aí você fala, então, Nelson, isso chama-se risco do negócio. Caramba. É claro que então, você manobrar uma loja
É como se fosse um navio perto de manobrar um quiosque, que é uma lancha. Eu pego o quiosque de A e coloco no corredor B. Eu pego o quiosque e coloco no shopping. Isso é mais simples do que uma loja inteira, uma estrutura física diferente. Então, assim, a boa prática é controle. E o que você não controla é o risco. Aí não tem jeito. Não tem como, né? Não tem como. Vai pegar um contrato de shopping. Já vi contrato de shopping que é 6 meses. Por quê? Porque o shopping, ele tem que... De novo, o shopping, qual que é a função do shopping? Dar comodidade ao lojista. Não, dar comodidade ao frequentador. Então, claro, se me interessa tirar o quiosque do Leandro, porque eu quero fazer uma obra de alargamento de alguma coisa, de uma paisagista que naquele corredor, eu vou tirar. No final do contrato, eu tiro e ponto final. Doutor, e o repasse de unidade é frequentemente considerado uma alternativa? Ele deveria ser mais, Nelson. Excelente pergunta. Porque o Brasil, ele trabalha com uma lógica diferente, por exemplo, do mercado americano, Nelson. Mas tem um sentido, tá? Repasse. Repasse é uma excelente oportunidade para você entrar numa rede de franquia. Por quê? Porque você vai eliminar toda a etapa inicial de ativação daquele ponto. Você já vai pegar uma loja lá na frente. E isso é bom. Por quê? Porque se a marca é boa, você validou a marca, o cliente valida a marca, e por algum motivo aquela unidade não está performando, você consegue talvez identificar que aquilo que falta é o que você tem a oferecer e você consegue levar aquela unidade à frente. Então, o porquê que existe o repasse, Nelson? Porque ou a franqueadora ou o franqueado não querem mais aquela operação. O franqueado, porque não tem dinheiro, teve algum problema que não é mais o propósito de vida dele, enfim, não quero mais. Ou a franqueadora, quando percebe nisso no franqueado que ele não percebe, fala, o Nelson vem e fala, Leandro, cara, repassa esse negócio para alguém, que isso aqui só está degringolando. Esse apego que você tem ao negócio não está sendo válido para você e para mim. E aí a franqueadora tem uma opção, Nelson, que chama-se exercício do direito de preferência. Você fazer isso. Ou você fala, não, eu não quero e vou para a segunda situação. Vamos colocar essa unidade no repasse. O que acontece? Às vezes o comercial, Nelson, e aí é uma questão, de novo, de comportamental, eu quero ir para frente e repassar, eu não aumento o número de unidades, eu mantenho o mesmo número. E às vezes o comercial quer o quê? Aumentar o número de unidades. Então chega o Leandro para a marca do Nelson, franqueador, é mais propenso, às vezes, o vendedor oferecer uma unidade nova do que me vender uma unidade de repasse. Coisa que nos Estados Unidos é muito mais comum. Por quê? Porque o empresário real, o empresário bom, o empresário nativo, é muito mais fácil pegar um negócio que já está pronto, claro, olhar os números, entender essa situação e aplicar a minha gestão naquele negócio, fazer aquele negócio funcionar. É claro que, do ponto de vista... Mas por que isso não acontece no Brasil? Porque no Brasil a gente tem um negócio que chama Custo Brasil, Nelson. Então, assim, tributário e trabalhista, temos o efeito da sucessão. Então, se você não fizer uma auditoria bem feita, você está herdando o passivo tributário e trabalhista daquela pessoa. É muito perigoso isso. Então, assim, numa unidade de repasse de 1, 2, 3 meses, um ano, você consegue estabelecer talvez um risco menor do que uma unidade que está 7 anos ali. E quer fazer Nossa, mas 7 anos ele já renovou, por que ele quer repassar? Então, no Brasil, a gente tem um pouco de resistência ao repasse. Mas se você pensar do ponto de vista conceitual, se é uma marca sólida, respeitada, notória, tem processos definidos, tem toda uma situação, o cliente valida, mas a operação não está indo bem, o empresário é o negócio. Eu sei pegar isso e fazer gerir. E o cara pega um negócio já aberto, põe a gestão dele, cresce e faz uma coisa muito mais rápida, com um valor de investimento, às vezes, menor do que abrir uma nova. Entendi. Então, é uma oportunidade excelente para você entrar no universo de franquias, desde que você tenha musculatura para já entrar para bater pênalti, para pegar a bola, para decidir. Coisa que quando você monta um negócio, você acaba tendo essa musculatura com o tempo. Com o tempo, exatamente. Entendeu? Eu tive uma situação de um parente que abriu uma sorveteria no inverno.
E para ele foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque quando chegou o verão, ele já estava com casco. Ele já tinha errado tanto. E quando chegou o verão, ele estava bem. Ele falou: se eu abro isso aqui no verão, quebrava. com o público, eu não ia dar conta. Eu não teria experiência para tocar esse negócio no olho do furacão. Sem dúvida. Então, o repasse ele é isso. O repasse é você entrar com o jogo rolando e você tem que descer. Se tem um repasse, é porque. Não, Nelson, tem situações que sim, a unidade está bem, e é porque eu não quero mais, eu tive um problema de saúde, eu tive um problema familiar, que eu não quero mais. Eu não consigo. Quando eu acordo e tento pensar que eu tenho que ir para a minha loja, eu fico em pânico. Mas a loja está bem. Então, existe essa situação do repasse. Mas muitas vezes é porque a loja precisa de uma carga, né, de um choque de gestão. E aí vem um empresário bom que aproveita o repasse para ter uma excelente oportunidade de negócio. Doutor, e em caso de notificação da franqueadora exigindo a venda da franquia, quais são os direitos e opções do franqueado nessa situação? Ah, excelente. Aí que é o que eu te falei. Às vezes no contrato, a gente já pegou contratos assim, que a franqueadora ela tem a opção de compra, tá? E tem, às vezes, até o tempo. Olha, a franqueadora pode exercer o direito de compra em determinado momento da sua unidade. A questão é o seguinte, tem que ver que tipo de natureza é aquilo. Por exemplo, a franquia, ela é feita em razão da pessoa. Então, lembra que eu falei, eu fui lá, procurei a marca do Nelson, eu assinei. Então, o Nelson me validou. Ele não validou a minha esposa, ele não validou minhas filhas, ele não validou ninguém. Ele me validou. Aconteceu alguma coisa comigo que naturalmente existe uma sucessão dos meus herdeiros para a minha posição, existe uma situação que a família fala assim, eu não tenho interesse em continuar essa operação. Então eu vou exercer meu direito de comprar essa unidade sua. O que é importante? De novo, Nelson, essa observação ela tem que ser vista no momento que aconteceu alguma coisa comigo ou lá na assinatura do contrato? Assinatura do contrato. Lá atrás. Porque eu já quero... Nelson, olha, isso aconteceu... Porque, cara, é o meu investimento, é o meu dinheiro. E a minha família está envolvida nisso. Então, vamos já conversar sobre isso, alguma coisa. Qual vai ser o critério? Então, ou você não observou isso, e os critérios de apuração, valoração daquela unidade não são adequados, e você perdeu aquela oportunidade de conversar, ou você já antevendo aquela situação, por isso que a gente fala, né? Não é puxar... Mas o olhar nosso jurídico é disso. É de trazer muitas conversas, que a gente já passou aqui, né, Nelson? Sobre taxa, sobre renovação, sobre direito de... Trazer isso no momento da discussão, antes da assinatura do contrato, para que a gente tenha um cenário mais claro ali na frente. Então, assim, olha, se você exercer o direito se eu receber disso, eu já quero ter discutido o quê? Quem vai avaliar o meu negócio? Ou quem são as empresas que vão avaliar? Porque, Nelson, imóvel tem tabela ZAP, tem um corretor de imóveis que cobra lá X% e faz uma avaliação. Um carro tem tabela FIP, tem tabela do Web Motors, tabela de mercado. O negócio não tem. Então, quem vai avaliar? Quem vai fazer o valuation disso? Né? Quem vai fazer a valoração desse negócio? É a franqueadora? É o franqueado? Mas com base em quê? Quais são os critérios? Então, o franqueado ele tem que perceber que isso é um ponto... é uma discussão chata. Mas, gente, não é chato. Ela é uma coisa que tem que ser conversada. É o pacto pré-nupcial de dois famosos se casando. É verdade. É chato? Não é chato. Tem que ser conversado e ponto final. Então, você pode querer ser chato, mas não precisa. A leveza ou o pesado depende do que você quer fazer. Porque, de novo, você não tem a obrigação de assinar comigo. Sim. Então, agora, é uma discussão que mostra também musculatura, mostra maturidade. Porque quando um franqueado senta com a franqueadora e começa essa discussão, tem franqueadora que opta pelo sair pela direita. Cara, esse cara é muito chato, eu não quero esse cara na rede. Ou, pô, esse cara é bom. Esse cara me provoca. Esse cara eu quero olhar melhor para ele. Está pensando em tudo, em todas as possibilidades existentes. Não está pensando somente no momento. Né? Exatamente. Porque o empresário ele vai fazer isso, ele tem que projetar, é projeções. Sem dúvida. E se um franqueado deseja vender parte da sua franquia, quais são os passos e considerações importantes nesse processo? Excelente, Nelson, porque sabe o que acontece? Isso acontece no meio do contrato, a franqueadora não está sabendo. Isso é um perigo.
99% dos contratos, Nelson, prevê uma situação que o franqueado não pode mexer na composição acionária, né, no contrato social daquela unidade, sem conversar com a franqueadora, por um motivo muito óbvio, Nelson. Eu posso vender parte da minha unidade franqueada para um concorrente da franqueadora. E aí? O franqueador vai ficar muito bravo. Muito. O cara vai ter acesso a tudo, meu. Então, assim, não pode. Então, se eu quero... por que motivo? Cara, eu preciso de dinheiro. O banco, eu já liquidei banco, não tenho imóvel, não tenho nada, e eu quero a operação, ela é rentável, mas eu preciso levantar capital. Bom, aí eu olho para o lado e falo, bom, só se eu vender parte disso aqui. Então, eu tenho que informar isso à franqueadora, porque ela talvez queira exercer o direito de preferência dela. Ou aí é uma situação de realmente colocar numa situação, eventualmente, de um repasse, para achar um sócio investidor para você. Agora, nada pode ser feito sem passar pelo crivo da franqueadora. Por quê? Porque, e isso acontece, Nelson, porque às vezes acontece que tem franqueados que são mais criativos. Como assim, Leandro? Fazem contratos de gaveta que legalmente são válidos e vendem parte da empresa para grupos de investimento. A franqueadora não sabe que isso aconteceu, mas ela aconteceu. E aí, às vezes, ela vê uma mudança de comportamento do franqueado, que o Leandro era assim e agora é assado. E por que aconteceu isso? Porque, às vezes, eu estou sofrendo uma pressão de um grupo de 5, 10, 20 pessoas em cima de mim que eu não tinha antes. Então, mas também aí ele compra um embrólio danado, né? Mas, Nelson, o franqueado. Volta, é comportamental, né? Isso é o que você falou no começo, verdade. É comportamental. E assim, eu capital de giro, preciso aumentar, eu quero investir, quero fazer não sei o que, tal. E às vezes eu não tenho. Eu não tenho esse valor. Né? Ou eu não quero dispor daquele valor, franquia é crescer com o dinheiro dos outros. Sim, não podemos ser hipócritas de não ter. Isso é verdade. Então, por que eu, franqueado, não posso crescer com o dinheiro de um quarto? Entendeu? Falar, galera, olha, eu tenho uma unidade, ela fatura, ela tem uma locativa e tal, tenho interesse em fazer isso, e tô querendo vender cotas disso. Não deve. Não deveria. Por quê? Porque você pode estar atraindo pessoas para dentro da operação que você pode estar infringindo cláusula de confidencialidade. Isso é franquia. Se souber alguma coisa dessa, também você pode perder a franquia. Pode. É um risco enorme fazer uma coisa dessa. Enorme. Doutor Leandro, cá entre nós, qual a função do Conselho de Franqueados? E os franqueados têm liberdade de criar grupos de discussão sem o conhecimento da franqueadora? Cá entre nós, Nelson, é a pergunta mais capciosa que foi feita até agora. Cá entre nós, você fez a pergunta. Você fez a pergunta que ela, olha, não querendo, mas assim, é uma pergunta que só ela dá um programa inteiro. Dá um programa, né? Porque, olha, a importância do Conselho de Franqueados, ela tem uma importância que as franqueadoras não dão o valor que deveriam dar. Por um motivo muito simples, Nelson. Quem opera, quem está em contato com o seu cliente final, deveria ser o franqueado. Que aí que é a questão. O conselho de franqueados, diferente do conselho de administração de uma empresa, o conselho de franqueados ele não tem poder executivo e decisório. Ele só tem atribuição consultiva. E hoje, quando você ouve, você deve estar ouvindo muito isso, lideranças compassivas. Né? Franqueadoras devem... Não vou discutir isso, não vou entrar nesse detalhe, mas assim, a franqueadora, ela olha de binóculo, enquanto o franqueado olha de microscópio. Ou seja, o franqueado olha ali na operação. Então, quem sente o termômetro da operação, não do futuro, mas da operação, é o franqueado. E um conselho de franqueados bem estruturado e gerido é a melhor fonte, uma das melhores fontes de informações para as franqueadoras entrarem nos processos de inovação e tecnologia. Então, se você pensa que uma estrutura, né, você tem que pensar em processos, pessoas e tecnologia,
né? Você precisa levar em consideração as pessoas. E quem são as pessoas? Seus franqueados. É claro que a franqueadora dispõe de NPS, de ouvidoria, de outros canais para ouvir o mercado. Mas o franqueado está ali. Então, a importância disso, Nelson, as franqueadoras às vezes não estão dando o valor que deveriam dar para a importância desses conselhos. Ao passo que, por que isso acontece? Porque você tem que ter uma liderança nesse conselho muito boa. Porque senão vira reunião de condomínio, Nelson. E aí dispersa o assunto. Então, se você não tem um gestor que seja capaz de gerir, de liderar aquele grupo, você perde a situação e aí você descamba para uma situação que você vai acabar, em vez de ter um conselho de ajuda, vai ser uma tábua de reclamação que só vai gerar mais problemas e mais ruídos dentro da franquia. Vai ser um gerador de problemas. Vai ser um gerador e evidenciador material de problema, porque vai ter ato, vai ter tudo, vai ter gravação, vai ter um monte de coisa. Comprovado, tudo. Exatamente. Então, assim, é fundamental. E desculpa, outra pergunta que era a segunda parte da. Desculpa, eu perdi a última questão que eu queria. E os franqueados, se eles têm liberdade de criar um grupo de discussão. Exato. E aí o que acontece? As franqueadoras não criam. O Nelson, o conselho pode ter o nome de conselho, de comitê, ele pode ser informado. O que a lei nova de franquia trouxe diferente da lei anterior? A lei fala assim: você deve informar o candidato se existe o conselho. Ou seja, não é obrigatório ter conselho. Tá. Então, o que isso está sinalizando? A franqueadora tem ou não tem interesse em criar um canal de conversa consultiva com os seus franqueados? Isso é uma situação. Segundo, o que eu te falei, liderança. Ok. Terceira situação, que é justamente o seguinte: quem vai fazer parte do conselho? Lembra que a gente falou sobre musculatura do franqueado? Nelson, se você colocar franqueados que não têm experiência, que estão ali no berçário, um ano de operação, e colocar esses caras no conselho, qual é a contribuição que eles darão? Na boa, se abrir a boca, provavelmente não vai ser nada bom. Não. Porque lembra daquela curva de interesse? O cara tá desesperado porque o negócio dele, às vezes, não retornou o valor, ele tá no negativo. Então, assim, ele não tá indo lá para contribuir com a rede, Nelson. Ele tá indo lá para resolver o problema pessoal. Então, o conselho é muito... Aí, o que acontece, Nelson? Cria o Instituto do WhatsApp. O conselho paralelo. E ali é pior. É pior. Porque ali são pessoas que ali não, às vezes não tem uma liderança realmente que medie, né? Não mediação do ponto de vista de mediador, mas do ponto de vista de gestor daquela situação, e vira realmente... É muito difícil você ser gestor de pessoas. Da mesma forma que existe o grupo dentro da loja que fala mal do dono da loja. Existe o grupo dos franqueados que falam mal da... E aí o que acontece, Nelson? O que você pode fazer com isso? Como é que qual que é o antídoto disso? A franqueadora reunir mais os franqueados em convenções, palestras, em eventos. Porque, cara, vocês querem conversar? Conversa, inclusive, presencialmente, se vocês quiserem. Agora, qual que é o papel da franqueadora? Efetivamente, conduzir que essas conversas sejam prospectivas e não destrutivas. Então, cá entre nós, é a pergunta mais... ela coroa tudo isso que a gente conversou, porque no final são pessoas, e as pessoas precisam conversar entre si. É uma rede. Uma rede é ligada de pontos. Esses pontos se conversam. Se eu apertar um ponto aqui, vai ter interferência no ponto lá da outra ponta da rede. Então, o conselho, ele deveria ter o olhar da franqueadora melhor do que está sendo visto hoje. Mas concordo. O problema é quem vai, quem será, quem tem capacidade para gerir esse conselho. Porque a decisão final é da franqueadora. A decisão sempre... Porque a marca é dela, o negócio é dela, o plano de negócio é dela. Agora, você falar, não me interessa ouvir porque eu sei mais que... Aí, né, eu sei mais que o meu franqueado. Gente, o Big Mac foi uma criação de um franqueado. O McFit foi uma criação de um franqueado. Estou falando de produtos. Muitas tecnologias, muitas situações estão envolvidas porque o franqueado ele está ali na ponta. Né? Então ele entende que, poxa, olha, sabe quando você vai na Amazon e aí você vai ver e fala assim, pessoas também compraram isso, 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 isso?
Sim. Às vezes a franqueadora você diz, cara, olha, quem vem aqui na minha loja, e quando ele pede um serviço tal, ele geralmente pede isso, isso e isso. Se vocês não montarem um combo disso, negociar com o fornecedor, cara, ótimo, eu não tô vendo. Porque a franqueadora tem um dashboard enorme, mas às vezes não precisa o franqueado falar, mas você já percebeu se você pegar esse aspecto? Ah, não, mas como é que está acontecendo ali? Porque, de novo, a franqueadora enxerga aquilo para prospecção futura, o que eu preciso, tal. Mas se você não enxergar ali na ponta, ah, não, mas eu tenho uma unidade própria, tudo bem, é outra história. Mas você abdicar da voz do franqueado não é saudável. Agora, concordo, não é todo franqueado que deveria ter voz. E porque ele não tem ainda a capacidade. Nelson, é igual o MBA. A pessoa sai da graduação e vai para o MBA, é o pior dinheiro que ela está investindo. Ela não tem experiência para estar naquele ambiente. Você vai no MBA, é o Nelson, não sei quantos anos de formado, jornalista, ele tem um currículo que, cara, ele vai começar a falar ali, coisa que eu acabei de sair da graduação, não tenho nem sei o que ele está falando. Então, assim, é por isso que tem um nível. Você tem que ter uma situação. Então, só que aí que tá, de novo. Então, você concorda que para você ter um conselho, e se você tiver um conselho bem estruturado, os conselheiros também são pessoas, franqueados, que têm um alto grau de posicionamento, de percepções. E se você não tem um gestor daquilo, da franqueadora bom, vai ser comido por esses caras. Vai ser jantado por esses caras. Então, você entende assim, a pergunta que ela é a mais legal do ponto de vista assim, de coroação, do ponto de vista, porque só ela você poderia ficar horas falando sobre, cara, como é que a gente monta um negócio desse? Como é que a gente poderia? Quais são os benefícios? Os benefícios são enormes. E as responsabilidades são igualmente importantes. Mas é intrigante. É intrigante. É sedutora essa conversa. Sedutora tem que se pensar muito para tentar resolver. Doutor Leandro, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós, mais uma vez, contribuindo aí com seus conhecimentos nessa área tão apaixonante que é a área do franchise. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades para que nós possamos aí discutir mais assuntos dentro dessa área. Ô, Nelson, eu que te agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar com você, com o seu público. Mais uma vez, uma conversa aí de alto nível, né? Às vezes eu me sinto até pequeno demais para estar conversando um assunto tão grande desse com você. E porque a gente tem que ter essa humildade mesmo de... São 20 anos de escritório, 15 anos só em franchise, e sabe o que a gente viu? A gente não viu tudo ainda. Cada dia aparece uma situação nova. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Espero que as pessoas que nos ouçam consigam, tenham alguma luz, um insight, ou realmente um esclarecimento, né? E fico à disposição para quando você precisar focar em algum assunto, para a gente voltar a conversar, Nelson. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. Estou colocando aí os contatos do senhor para quem quiser falar diretamente, para entrar em contato. E eu gostaria que o senhor deixasse um conselho, né, com toda essa experiência, para as pessoas aí que estão prestes a montar uma franquia, querendo entrar aí numa franquia, o que o senhor pode orientá-los? Pessoal, é simples. É complexo, mas a frase é muito simples, né? Retardem toda decisão que ela for irreversível ou de difícil reversão. Então, você que quer empreender, seja em franquia, em negócio próprio, enfim, mas se você quiser empreender em franquia, a decisão final de assinatura, ela tem que vir o mais tarde possível do ponto de vista de você reunir todas as melhores e maiores informações que você tenha para que você realmente tenha consciência do que você está fazendo. Vai errar? Claro que vai. Isso é normal. Toda bola que você não arremessa, você errou. Então, você tem que fazer. Mas as decisões que são de custo reversível, mais caro e irreversível, elas vão ser tomadas um pouco mais adiante, para que você realmente tenha certeza, clareza, que você está tomando naquele momento a melhor decisão. Esse é o conselho que eu dou para o pessoal que busca franquia, busca o nosso escritório. Sempre eu coloco isso muito bem claro para eles, viu, Nelson? É fundamental ter clareza. E às vezes isso leva tempo.
tem que ter uma boa consultoria do início, desde o início, e não depois, no meio da transação. Né? Para tudo, né, Nelson? Você está doente, você procura um Fundamental. médico, você tá com dor de dente, você procura um dentista, né? Então, assim, você vai procurar uma situação, você tem que conversar com quem tem uma experiência que possa te não tomar a decisão por você, mas que ela vai te munir de perguntas Sim. relevantes para que você se questione e questione quem está do outro lado. Perfeito. Isso mesmo. Muito obrigado, doutor. Obrigado aí Obrigado, pela sua Nelson. contribuição aqui no nosso Cá Entre Nós. Pessoal, conversei com o doutor Leandro Bonvecchio. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente no Cá Entre Nós. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Leandro. E, se possível, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um Cá Entre Nós. Solta a vinheta.